indo já direto e reto para o assunto, quando nós negligenciamos a sabedoria que Deus nos oferece, nós ficamos sujeitos ao grave risco de cometermos um erro que desde muito cedo na minha caminhada cristã, eu percebo dentro da cristandade. Quando nós dividimos ou dicotomizamos o sagrado e o secular. Quando nós fazemos isso na prática, nós acabamos limitando o nosso serviço a Deus às paredes da igreja ou somente à comunhão entre os irmãos. Como se o nosso trabalho de vendedor, de enfermagem, de psicóloga, de advogado, de assistente social, de educação, de administração, de nutrição, de revisão de textos, de instalação de ar-condicionado ou qualquer outro trabalho fosse secular. E sabe o que isso significa? Que ele não agrada a Deus. Será que isso é verdade? A ideia hoje é vermos ao que Provérbios faz referência quando ele usa a palavra mão. E eu já dou a resposta para vocês. Está ligado ao trabalho. E é muito interessante ver o que a Bíblia, no próprio livro de Provérbios, tem a nos dizer em elementos que contemplam o nosso trabalho, como tecnologia, vendas, atendimento ao cliente, relacionamento com o chefe, empregabilidade, tudo isso coisas relacionadas ao trabalho. E eu espero que vocês estejam preparados para ver, como eu tanto digo para vocês, como a Bíblia é extremamente contemporânea. Apesar de ter sido escrita, ou começado a ser escrita cerca de 1450 anos antes de Cristo, ou até antes disso, essa é uma referência ao Pentateuco, sendo talvez Jó o livro mais velho. Ainda aquilo que nós lemos nas Escrituras servem para a nossa vida nos dias de hoje. E antes de orar, eu queria aproveitar essa oportunidade para também incluir nessa oração dessa manhã algum pedido que algum irmão ou irmã tenha para que a gente possa fazer juntos. Alguém? Carmen? Viagem? Alguém mais? Enzo? Volta às aulas. Você também gostou desse pedido, Pedro? Malu, também? Tá bom. Alguém mais? Então eu vou orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que dá de nós juntos contemplarmos a Tua palavra, aprendermos dela, que nós saiamos daqui, Pai, com mais conhecimento e, consequentemente, melhor oportunidade de ter um relacionamento bom com o Senhor, mais próximo e íntimo. Eu peço, Pai, para que o Senhor me capacite, que o que será compartilhado aqui, será ensinado e que tanto já me serviu, possa também servir para os meus irmãos. E eu te peço, Pai, especificamente por alguns pedidos, como o de Carmen, a respeito da viagem dela. De fato, Pai, proteja os brasileiros, Pai, nas estradas, nas ruas. Pai, tendo em vista o clima que nós temos tido em Paulo Afonso e algumas notícias no Brasil, também peço para que o Senhor dê sabedoria e prudência para os motoristas. Pai, eu também peço pela volta às aulas dos nossos adolescentes, as nossas crianças, os nossos jovens, ou os adultos que ainda estão nessa condição, que o Senhor esteja com cada um deles, Pai, e que eles aproveitem o melhor nessa oportunidade de aprendizado. Interessantemente, nós falaremos sobre isso, e o Senhor sabe disso. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. O versículo-chave do nosso estudo de hoje é esse daí, Provérbios capítulo 12, versículo 14, que diz: do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. É normal a gente encontrar pessoas com uma concepção errada sobre o trabalho, como se ele fosse castigo de Deus. E isso está muito longe da verdade. E como eu não quero que esse seja somente um monólogo, eu pergunto para vocês, por que isso está errado?
De onde nós podemos trazer a ideia, ou nós conhecemos a ideia, ou a verdade de que o trabalho não é um castigo do Senhor? Eu Uhum. Eu concordo que talvez seja desse ponto, mas ele ainda não responde a pergunta do porquê o trabalho, porque esse realmente foi um castigo de Deus. O trabalho se tornaria penoso, se tornaria diferente. Mas por que ele não é meramente? Exatamente por isso. Porque o trabalho existia quando tudo estava bem. Deus ordenou para que o homem trabalhasse. Era necessário que ele cultivasse o jardim. Era necessário que ele desse nome aos animais. Então o trabalho não veio por causa de um erro que nós cometemos. O trabalho já existia antes disso. O fato é que o pecado impôs sobre o trabalho uma condição diferente, uma condição penosa, que não tinha antes dele. Quem aqui já ouviu essa frase? O trabalho enobrece o homem. Quem aqui já ouviu? Já? Sim? Ok. O que vocês acreditam que ela significa? E eu vou pegar um gancho dessa sua fala, Rose, porque provavelmente eu vou me esquecer de trazer isso que eu vou dizer agora, posteriormente, mas é muito interessante que em Paulo Afonso, quando nós falamos de serviço, a gente se sente empobrecido, né, de um bom serviço de uma forma geral. Mas como essas pessoas que oferecem um bom serviço se destacam, né? Então você vai num lugar e é bem servido num restaurante por um determinado garçom, faz uma diferença significativa na sua experiência naquele lugar. Você vai ser atendido num hospital por uma boa atendente, uma boa enfermeira, uma pessoa que se simpatiza contigo, faz uma diferença enorme. Isso tem a ver com que eu... Então, obrigado pelo comentário e todos vocês que estão falando. Mas eu tenho uma outra pergunta em cima dessa, ou dessa frase, né, que eu perguntei para vocês, quem já tinha escutado. A minha pergunta é: que tipo de trabalho enobrece o homem? E eu vou responder para vocês, na verdade, o que Provérbios diz para a gente é que todo trabalho enobrece o homem. Então eu quero apresentar para vocês 6 princípios sobre o trabalho da perspectiva de Deus, sendo 3 gerais e 3 específicos. E eu quero começar com os gerais com vocês, sendo este o princípio da justiça. É bem provável que a maioria de vocês já tenha escutado alguém dizer: amigos, negócios à parte. Eu temo que alguém diga: fé, negócios à parte. Nós não podemos separar as exigências da justiça que Deus tem para cada um de nós aqui na igreja, nas nossas casas, da justiça que nós precisamos ter no nosso trabalho. Deus, Ele está presente em todos os lugares e nos conhece muito bem em todos estes ambientes. Então não é possível buscar uma vida santa dentro da igreja e quando nós saímos daqui, desligar o botão de santidade ou de busca pela santidade para viver em qualquer outro lugar, em qualquer outro ambiente, com qualquer outra atividade e ainda assim agradar a Deus. Por exemplo, Provérbios 16:11 diz: peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. E além desse provérbio, já posso puxar aqui Provérbios 11:1, que diz: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. É a expectativa de Deus que todo profissional use o mesmo peso para todas as pessoas. Que ele não seja, que o profissional não seja, como algumas vezes
Eu sinto indo lá na feira. Eu chego perto de uma banquinha e de repente o alface já ficou mais caro. A couve é mais cara. Lá vem o galego. Aí aumentou também o morango. No começo, eu ainda quando estava com alguém, eu falava assim, vem comigo, vem comigo. Talvez o preço não aumentasse. Agora, a verdade, eu já fui vacinado disso e eu fico contente de ter as vendedoras, os vendedores, as banquinhas que eu prefiro fazer as compras lá. Ou não sejam como uma faxineira que deu um preço diferenciado para um possível patrão porque viu o carro que ele tinha. Ou o mecânico que sabia do problema de uma possível cliente, olhou para o tênis dela e deu um preço diferente por causa daquilo. Ou o cara que conserta geladeiras, que deu um preço diferente porque olhou para a cor da sua pele. E um outro ponto nesse princípio aqui tem a ver com o uso do tempo. Como é que você administra o tempo no seu trabalho? Não roube o seu empregador usando o tempo para coisas que você não foi contratado. Não faça uso do seu tempo para alguma coisa que você não foi autorizado. Quando eu trabalhei na IBM, eu percebi que alguns funcionários eles saíam das suas baias com alguma frequência. E não era para ir no banheiro ou para beber água. Adivinha o que eles faziam? Fumar. É isso mesmo. Então eles saíam para fumar. Vocês já pensaram quanto tempo um fumante toma do seu trabalho para fumar? Um cigarro, ele leva mais ou menos 7 minutos e meio para ser consumido. Se a pessoa sai 5 vezes, e às vezes 5 vezes é muito pouco, mas ela sai 5 vezes para fazer isso, por baixo é 35 minutos. Não 7 minutos e meio, 7 minutos, 35 minutos. No caso lá que eu estou falando da IBM, eu trabalhava num galpão. Naquele galpão tinha 500 pessoas, cada uma com a sua baia. Então imagine o tamanho daquela estrutura. Então ele saía daquele ponto onde nós trabalhávamos para ir até o local onde se fumava. Já gastava quase o tempo do cigarro, era no tempo do deslocamento. Quanto tempo um cara desse não tomava do seu empregador? Então, se você é um empregador, pense bem sobre isso. Pense bem se uma pergunta como se o possível funcionário é fumante ou não, se não faz diferença na hora de você contratá-lo. E se você é fumante, talvez isso pese ainda mais para você. Mas agora, tem uma tentação também que os crentes têm com relação ao tempo. É de usar as horas pelas quais ele foi contratado para ficar evangelizando. Muito cuidado com isso. Ainda que eu acredite, que eu ache que há espaço para fazer isso sem implicar negativamente no relacionamento com o chefe e nas atividades do trabalho, não deixe de fazer algo que você deve fazer para evangelizar. Isso também é roubar o seu chefe ou a empresa que você trabalha. Roubar o tempo que você está ali sendo pago para fazer outra coisa. Mais um tema dentro de justiça e trabalho. Provérbios 11, 24 diz: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Deus nos orienta a sermos justos e a termos vidas íntegras. E isso tanto na igreja quanto em nossas casas e também no nosso trabalho. E isso também é verdade para a honestidade, para a idoneidade. Todos esses valores são características de Deus. Então, quando nós agimos de forma injusta, nós comprometemos o entendimento que as pessoas que desconhecem Deus têm sobre Ele. Como vocês já sabem, eu não nasci num lar evangélico. Eu me aproximei de um grupo evangélico e foi interessante que, pelo menos no momento da história, né, que eu tenho com esse grupo, havia um rapaz que gostava de ficar com as meninas. Ele era crente.
E eu, no meu aprendizado da palavra de Deus sobre Deus, eu comecei a achar que aquilo era normal. Ainda que não tivesse sido a minha prática, era essa a minha concepção. Nós fomos salvos por Deus para espelhar e espalhar a sua glória numa sociedade que, por vezes, procura caminhos obscuros, caminhos ilícitos, como se eles estivessem certos. E quando isso acontece, por exemplo, alguém furta num supermercado. Entendam, todos nós, como sociedade, perdemos com isso. Por quê? Não é uma pergunta retórica. Justifiquem a minha afirmação. Por que todo mundo perde quando vai lá e nós temos furto no supermercado que todos nós vamos lá e compramos? Oi, Ari? Ok. O supermercado se prepara embutindo mais valor nos produtos em função de furtos que eles não vão pegar. Não somente, tem que aumentar a segurança. Você contrata mais pessoas para cuidar desse tipo de coisa. Aumenta o valor do produto. Algumas sociedades, elas têm um senso de honestidade e de justiça bem maior do que a nossa. O que vocês acham que aconteceria se nós colocássemos um carrinho de picolé ali no centro de Paulo Afonso, deixasse uma caixinha do lado e era um self-service? A pessoa vai lá, paga pelo picolé, abre o carrinho, pega o tanto de picolé que pagou. Você acha que funcionaria? Eu estou destacando a nossa cultura brasileira, não estou falando de Paulo Afonso em si. Quem fez? Isso foi onde, Sérgio? Excelente. Porque a experiência que eu vi foi com relógio. E não deu certo. Isso foi lá em São Paulo. Por que vocês acham? Eu não fui em muitos outros países, mas já fui para outros países. E em nenhum dos países que eu fui, eu encontro uma porta giratória com o peso que tem para aquelas que nós entramos nos bancos aqui no Brasil. Por que nós temos portas assim? A gente paga pela segurança. A sociedade sofre por causa da injustiça que, de forma geral, os nossos co-cidadãos aqui fazem. Toda a sociedade sofre com a injustiça dos seus indivíduos. Agora veja esse provérbio. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão. Fugidia e martírio. É esse mesmo? Conferem aí, gente. O que esse provérbio ensina é que talvez você ache que a mentira pode lhe dar alguma vantagem. Pode talvez lhe dar alguma vantagem no seu trabalho. Mas a verdade é que ela vai ser cobrada. Deus odeia a desonestidade. Em Provérbios 11:18 nós lemos: o ímpio recebe os salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segura recompensa. Deus garante que vale a pena andar com integridade e justiça. É possível que vocês já tenham visto esse breve vídeo. Tá bom, certo. Produziu bastante no seu primeiro mês aqui. Fez um bom trabalho. Agradeço muito por estar aqui. Sr. Martínez, o motivo de eu chamá-lo aqui é que eu estou procurando mais um gerente para supervisionar o transporte e estoque. Exige mais responsabilidade, mas paga mais. Vai ver uma lista de 17 engradados que vão chegar. Mas um dos engradados irá para um galpão separado. Sr. Martínez, quando fizer o relatório, eu gostaria que colocasse que recebemos 16 engradados. Vão chegar 17... Mas quer que eu escreva 16? Está no meu time, não está? É o seguinte. Pense e me dê uma resposta amanhã às 10 da manhã. Mas preciso saber.
Se você quer mesmo este cargo. Ravi, precisamos deste emprego. Pela primeira vez em um ano conseguimos pagar as contas. Eu sei, Carmen, mas ele deixou bem claro. Se eu não jogar no time, ele não me quer lá. Talvez não seja errado, só parece que é. Ele é o dono da fábrica. É, mas me pediu pra pôr uma informação falsa, Carmen. Me pediu pra mentir. Quando tem que dar uma resposta pra ele? Às 10 horas. Ravi, se ele te demitir, promete que vai ligar pra mim. Se não ligar, eu vou saber que tá tudo bem. Eu não quero ter que voltar. Bom dia, senhor. Bom dia, Sr. Martinez. Como está esta manhã? Bem, obrigado. E o senhor? Eu ainda não sei. Por favor, sente-se. Acredito que teve tempo para pensar em nossa conversa de ontem. Sim, senhor, eu tive. E o que decidiu? Está no meu time? Sr. Tyson, agradeço muito por ter um emprego aqui. Mas não posso fazer o que pediu. E por que não? Porque é errado, senhor. E seria uma desonra para meu Deus e minha família mentir no relatório. Sabe o que pode acontecer com seu emprego aqui? Sim, senhor, eu sei. Javier, posso apertar sua mão? Meu jovem, você me deu a resposta certa. Procuro alguém para gerenciar o transporte e estoque e, sinceramente, você era a última pessoa da minha lista. Mas preciso de alguém de confiança. Você aceita o cargo? Ajustaremos seu salário. Seria uma honra, senhor. Ótimo. Então o cargo é seu. Aí, Javier. Obrigado pela integridade. O segundo princípio geral que eu quero apresentar para vocês é o princípio da dedicação. E é verdade que temos promessas de que Deus supra as necessidades de quem anda em justiça, mas não é por isso que nós devemos esperar sentados ou deitados por algum milagre. É ótimo estudar a Bíblia para buscar a vontade de Deus, nós devemos orar, mas não é desse jeito, somente lendo a Bíblia e somente orando, que as coisas acontecem nesse campo do nosso, por exemplo, sustento, no ganho salarial. Eu creio sim que Deus até pode fazer isso, mas a história mostra que esse não é o costume dele fazer isso. Um personagem que Provérbios usa bastante é o preguiçoso. E ele é a figura contrária da dedicação e da disposição. Vejam, Provérbios 15, 19. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O preguiçoso diz, lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. Perceba que o preguiçoso, ele não quer sair para trabalhar, ele não quer se levantar, ele fica se espreguiçando na sua cama, e na hora de comer está tão cansado, está tão sem vontade que até levar a comida para a boca é um desafio. E ele não vê as consequências da sua preguiça, que também Provérbios aponta. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Essas são algumas das consequências do preguiçoso, que não traz, na verdade, problema só para si, mas pensando em trabalho, traz problema para o seu chefe também. Em Provérbios 10, 26, como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Ou seja, o preguiçoso ele se torna insuportável. E é por isso que a Bíblia traz tantas exortações aos preguiçosos. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento.
Os filhos de Deus devem ser profissionais dedicados, assim como as formigas são, ensina Provérbio. Deus, ele valoriza a pessoa diligente. 12:27 diz: o preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. Deus valoriza as pessoas esforçadas, dedicadas, constantes, perseverantes. Um dos maiores exemplos que eu tenho nessa área é a minha mãe. Em 1989 eu tinha 8 anos e o meu pai, ele tem que passar por uma cirurgia no cérebro. Minha mãe até aquele momento era dona de casa, mas a partir de 1990 ela foi atrás de uma terrinha, que na verdade não é nem dela, é cedida pela prefeitura, e ela que não tem uma educação formal, escolar, ela foi até a 4ª série, ela volta para a agricultura, começa a plantar. E até hoje, com mais de 70 anos, coloca a mão na enxada, faz os canteiros, planta alface, rúcula, as coisas que cobram mais caro para mim aqui na feira. Trabalhando para sustentar a casa. De um marido, do meu pai, que infelizmente não soube lidar com a situação, faltavam 4 meses para se aposentar integralmente, mas entrou com pedido de invalidez, deixando de receber 10 salários para até aquele momento receber 2 salários. E para quem sabe, 2 salários em São Paulo, talvez seja semelhante a meio salário em Paulo Afonso. Um bom profissional é marcado por justiça e dedicação no trabalho. Mais um princípio geral, o da prudência. Em Provérbios 14:35, nós lemos: o servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. O Brasil ele não funciona num sistema monárquico, mas muito do que nós conhecemos de monarquia vem das histórias que nós conhecemos, de filmes que nós conhecemos, especialmente os da Idade Média. Quando Salomão ele escreve Provérbios, e o tempo era ainda outro, aproximadamente 1000 antes de Cristo, a monarquia, ela, assim como talvez seja hoje, ela não colocava qualquer pessoa para trabalhar ao lado do rei, ao lado daqueles governantes. E nos tempos antigos, especialmente, desagradar o rei poderia significar a morte. Vocês se lembram do porquê Esther, mesmo sendo a rainha, tinha medo de falar com o marido dela, com o rei? Vocês se lembram? Por quê? Porque ela poderia morrer, mesmo sendo a esposa. Olha eu não tenho o endereço aqui, mas eu acho que é 4:11, tá, do livro de Esther. Quando ela responde para Mardoqueu sobre a ida dela para falar com o rei. Diz assim: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E ela diz que não era chamada pelo rei há mais de 30 dias. Por o paralelismo que existe nos provérbios aqui, o sábio aqui nesse provérbio é aquele que procede de tal forma que honra o rei e consequentemente lhe dá alegria. Ou seja, o servo sabe diante de quem está e com sabedoria ele age com prudência para não causar vergonha e ira para o rei. Vou dar um outro exemplo para vocês talvez achem estranho, mas se você se lembra do clipe de música Remember the Time, do Michael Jackson, no começo aparece alguns fazendo coisas para o rei. O primeiro dele vem fazendo aquelas coisinhas com um pauzinho assim, e o rei, que é representado pelo Ed Murphy nesse papel, ele só faz assim. E depois o próximo que vai fazer um outro truque lá, acho que a rainha fala, jogue para os leões. Eu não tenho muito, acho que a gente não chega, não consegue ter uma noção do que significa isso. Tá? Mas olha só, Provérbios 27:18.
Quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Se nós cuidarmos daquele que nos alimenta, talvez aqui na figura da figueira sendo aquele que alimenta, ou do Senhor está dizendo, teremos a nossa medida de cuidado, a nossa medida de honra. Num contexto de trabalho, num contexto empresarial, o servo sábio, o empregado sábio, é aquele que valoriza a empresa e os chefes que tem. E uma pessoa assim, e eu não estou falando aqui de bajuladores, ela é reconhecida e ela será honrada. O personagem prudente no livro de Provérbios é aquele que sabe lidar com diferentes situações. Ele sabe contornar as dificuldades dos relacionamentos interpessoais e ele não negligencia o status ou a posição da pessoa que está diante dele. Eu acredito que o Brasil não tem ideia do que significou o dia que, não sei qual presidente ou se foi a presidenta, quando foi num estádio de futebol e vaiaram. Eu não sei como o mundo olhou para isso. Mas a ideia que eu tenho é que, por pior que seja o nosso governador, a posição dele merece respeito. E a nossa cara, enquanto brasileiro, foi mostrada para o mundo todo. Independente de quem fosse ali. Existe uma diferença muito grande entre eu conversar com vocês, vocês conversarem comigo, e nós estarmos diante do presidente da República do Brasil. Tenha certeza que você vai precisar pensar até a roupa que você vai colocar para estar diante dele ou dela. E o tratamento não é o mesmo. É necessário sabedoria para andar nesses diferentes territórios. O prudente, esse personagem, também é aquele que resolve problemas. Quem aqui se lembra, eu estou olhando assim porque alguns nasceram depois desse ano, de 1997. Quem se lembra da crise financeira de 1997? Não. Aconteceu lá na Ásia. Teve um problema com os tigres asiáticos. E isso teve grande problema, ou teve um reflexo na bolsa aqui no Brasil. E o que aconteceu? Quem operava as bolsas no Brasil geralmente eram os mais jovens. E como que foi solucionado o problema? Porque aqueles jovens não sabiam resolver o problema que estava acontecendo. Tiveram que chamar pessoas mais experientes. O prudente de Provérbios, ainda que não tenha relação com a idade, quanto mais idade, a experiência que se tem no trabalho. Deixa eu mudar agora para os princípios específicos. Alguém quer fazer algum comentário até aqui? O primeiro deles é o da automação. Eu acho pouco provável que você, no seu trabalho, nunca tenha se perguntado: como é que eu posso render mais? Ou ainda melhor, como é que eu posso trabalhar menos e render o mesmo tanto ou ainda mais? Olha esse provérbio, 14:4. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. Eu me recordo de ter lido em algum lugar sobre um aluno universitário que, na sua formatura, ele agradeceu o ChatGPT por tê-lo ajudado a se formar, a fazer as tarefas. Na minha época, era comum dizer que as pessoas agradeceriam o Bill Gates por causa do copiar e colar. Ctrl+C, Ctrl+V. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o Brasil é o maior produtor de coco no mundo há anos. Mas teve uma época que ele estava perdendo muito mercado no mundo. Adivinhe por quê? Na Ásia, ao invés de contratarem homens, treinaram macacos.
para subir na árvore, ficar girando o coco até que o coco caísse. Isso aumentou a produtividade, aumentou a linha de produção, acelerou a produção. Barateou a produção do coco. O sábio nos ensina que quando o boi pode fazer o que fazemos, então nós devemos deixar a tarefa para o boi. Pense no seu trabalho. Como é que você pode automatizar o seu trabalho? Se é que é possível fazer isso. Um outro princípio é o da competência. Da mesma forma que o mercado precisa de pessoas habilidosas no relacionamento com pessoas, também no relacionamento com subordinados, com o chefe, com o cliente, com o fornecedor, a Bíblia também valoriza uma pessoa capaz ou uma pessoa competente. Se o que você faz, todo mundo faz, qual é o valor disso? Agora, se você é um especialista, se você é um perito, você vai ser reconhecido, você vai ser valorizado pelo seu conhecimento, pela sua habilidade. E é exatamente isso que a gente vê em Provérbios 22, 29. Você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá a reis em vez de trabalhar para a gente comum. Quando você machuca, vamos lá, o joelho, você procura qualquer médico? Sim ou não? Não. Que médico que vem na sua cabeça para procurar? Um ortopedista. Então você não vai num clínico geral, você não vai num cardiologista, num pneumatologista, você não vai num neuro, você vai no ortopedista, já especificou um pouco. Pois é, não, eu já escutei isso. Já escutei isso num dedo de uma mão. Tá? Mas é o que eu ia dizer. Chega ao ponto de você ver que dentro dos ortopedistas existem especialidades. E se eu estou falando de joelho, talvez um seja especializado nos ligamentos cruzados, nos outros, nos laterais, num outro, no menisco. E você vai atrás daquele que é especializado. E pode ter certeza, quanto mais especializado, mais caro é o serviço dessa pessoa. A minha primeira faculdade foi de educação física. E o campo de especialização para a educação física é enorme. Hoje, por exemplo, eu tenho alguns amigos trabalhando em grandes clubes de futebol. Mas eu também tenho alguns amigos que a cada 4 anos eu vejo eles. A Karen talvez esteja até cansada, porque vai aparecer uma Olimpíada, ou mais especificamente eu quero dizer, uma Paralimpíada. Eu tenho vários amigos que trabalham na Paralimpíada. Eles se especializaram em educação física adaptada. Esportes adaptados. Um deles tinha se tornado cabeça paralímpico no Brasil. E ainda que eu tenha uma boa noção em diversos esportes, o esporte que eu joguei, o esporte que eu pratiquei, depois eu fui técnico, foi o basquete. E quando eu era jogador e treinava de 5 a 6 vezes por semana, era muito interessante que quando eu ia numa nova quadra de basquete, não aquela que eu estava acostumado, e eu dava um arremesso, fazia uma bandeja, alguma coisa, eu conseguia distinguir o erro de altura que tinha aquele aro. No basquete, o aro ele fica a 3 metros e 5 centímetros. Se tivesse 2 centímetros para cima ou 2 centímetros para baixo, eu conseguia sentir. Teve um jogo que no meu time foi lá em Limeira. Sabe o que eles fizeram? Vocês já viram que uma cesta de basquete tem uma base às vezes, né? Uma base grande. E às vezes aquela base é removível. Aquele time pegou aquela base, colocou um pouquinho mais para trás. E a gente falou, tá errado. Tem coisa errada. Porque não é possível. A gente ali treinando, arremesso livre, gente, é uma coisa assim, está paradinho lá, não tem nada. Você treinou muito. Você vai acertar pelo menos 8 de cada 10 arremessos. Mas de repente você está errando 5, e o comum é você acertar, errar 2, tem algum erro. E realmente tinha. Estava 10 centímetros para trás. Essa base que puxava toda a tabela para trás. E 10 centímetros para quem vai jogar basquete faz essa diferença. Em qualquer área.
em qualquer área. É possível você ser um perito, um especialista. E os peritos, eles são valorizados no mercado de trabalho. E o último princípio específico que eu tenho para vocês aqui é o princípio da antecipação. Num mundo em que ele nunca teve tão dinâmico, as mudanças que acontecem, eu acho que especialmente no aspecto tecnológico, eles são incrivelmente rápidos. Se na época dos videocassetes nós já tínhamos dificuldade para olhar para aquele controlinho remoto lá e identificar para que serviam todos aqueles botões, imaginem hoje com o que nós temos quase todo mundo aqui no seu bolso, no celular. É muita coisa que a gente pode fazer com esse aparelho. E o fato é que esse tipo de evolução, esse tipo de dinamismo, ele acontece de tal forma que a gente está conversando aqui em 2024, mas em 2034 nós não temos ideia do que a gente vai ter à disposição no que tange a tecnologia. Será que nós estamos preparados para tanta mudança? Eu gosto de tecnologia, mas a tecnologia que eu tenho acesso ela ainda é muito pequena, perto daquilo que já existe. E é possível que na sua área de atuação, sem um treinamento periódico, sem uma atualização, você se torne defasado e talvez até obsoleto no mercado. Já que eu falei de videocassete, imagine se tudo que você soubesse consertar era um videocassete. Hoje, aí você vai ali no centro de Paulo Afonso e abre uma loja, conserta-se videocassetes. O que vai acontecer? Óbvio que isso não vai dar certo. Meu pai ele é técnico mecânico. E na minha infância, eu acompanhava o meu pai, além de ele trabalhava numa empresa, mas no final de semana ele fazia os bicos dele, e o bico que ele mais fazia era conserto de máquina de lavar roupa. Eu acompanhava ele. O momento que meu pai não conseguiu acompanhar foi quando as máquinas começaram a ficar mais eletrônicas. Então, quem aqui vai se lembrar que era girar, enviar, né? Aquilo tudo mecânico. Mas aí mudou para o quê? Plim! E aí meu pai já não tinha mais o conhecimento para fazer esses concertos. E não sei se vocês se lembram, ficaram com raiva nesse ponto, porque até o mercado foi difícil de acompanhar. Porque aqueles mecânicos que acompanhavam, tudo que eles faziam para o cliente era o quê? Precisa trocar. Trocava a chapinha inteira, né? o componente eletrônico inteiro. Olha esse trecho do capítulo 27 de Provérbios. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for colhido, os cordeiros lhe fornecerão roupa e os bodes lhe renderão o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e para sustentar as suas servas. E nesse texto o escritor está imaginando uma adaptação das atividades para que haja comida, para que haja bebida, para que haja roupa. E semelhantemente, eu tenho que me preparar hoje para os possíveis desafios de amanhã. Não é se preocupar em demasia com o dia de amanhã, mas é reconhecer que as riquezas não duram para sempre e ficar de olho nisso. E a coroa não passa necessariamente para a próxima geração. A realidade do nosso mercado de trabalho é que se você não se antecipar, você vai ser superado. Eu não sou da geração Pelé, mas talvez quem viu Pelé jogando falou, ninguém mais vai ser melhor do que esse cara foi. E a verdade é que a história apresentou para a gente tantos craques no futebol, que é possível que esteja crescendo mais um aí, que vai ser o próximo Pelé, o próximo Ronaldinho, o próximo Messi, o próximo alguém que faz muito bem o que faz. Imagina aquele cidadão que, sei lá, eu me lembro ainda quando eu tinha algum amigo no colégio ainda, ele falava de um tal de AutoCAD, eu sei o que é AutoCAD, mas naquela época era AutoCAD R14, nossa. Enfim,
Então você tem um programa de desenho e tal, mas imagina, muita gente na área de arquitetura ou algumas outras áreas trabalhava somente com desenho à mão. De repente você tem uma máquina para fazer isso e o mercado parece que só está aceitando aqueles que trabalham com a máquina, com o computador. Você vai continuar desenhando somente à mão? Não pode. Você vai ter que aprender a mexer no computador. Vocês já perceberam como de uma hora para outra, no mundo também, todo mundo virou fotógrafo? E eu estou falando de uma maneira geral. Então, de repente, você tinha as máquinas com filme, aí começa a sair celular com câmera, mas a câmera ainda era com pouca qualidade. Mas chega num momento em que uma câmera fotográfica, ou que um celular, a definição da câmera dele tinha a mesma definição de uma máquina fotográfica. E alguns, se quisessem ser muito conservadores, não, eu só trabalho com a máquina, perdiam trabalho. O dinamismo de uma pessoa tirar aqui, ela tem que aprender que todo mundo hoje tem um celular na mão, pode tirar foto. E ela não vai poder também começar a tirar qualquer foto. As fotos desse fotógrafo precisam ser diferenciadas. Porque senão, você pede para meia dúzia de pessoas para tirar foto, faz um hashtag, estou casando hoje, 2047, e você vai no Instagram e está todas as fotos ali no hashtag. Se os comércios eles estão usando as redes comerciais para vender, precisa aprender a usar. Trabalhe dedicadamente no presente, dando graças a Deus pelo que Ele realizou em você no passado, mas com os olhos no futuro, se preparando para as mudanças diante de você. O nosso Deus, Ele quer nos preparar, nos abençoar na maneira de ganharmos dinheiro e no uso da nossa mão. Mas Ele quer nos abençoar através do nosso preparo, da nossa dedicação, da nossa prudência, da nossa especialização. E que nós nos destaquemos no mercado de trabalho sabendo usar bem o tempo. Os nossos dias são extremamente dinâmicos e rápidos. E aí eu pergunto, onde a gente se encontra? Onde nós estamos nesse conhecimento, nessa história? Nós estamos olhando para os conselhos de Deus e olhando para o que Ele fala, para aquilo que norteia a nossa vida e também a nossa vida profissional? Ou não? A palavra de Deus não tem nada para falar de como eu deveria me portar e trabalhar. Que a gente não perca tempo. Que o livro de Provérbios, ele está cheio de princípios úteis à nossa vida profissional. E na palavra de Deus a gente encontra toda orientação em termos de princípios que nós precisamos para isso. Alguém tem algum comentário a fazer, alguma pergunta? Então isso é o que eu tinha para apresentar para vocês, eu quero mais uma vez orar. Senhor, nos ajude a termos vontade de olhar para a Tua palavra, de estudá-la e perceber como e quanto o Senhor tem para nos dizer em áreas tão específicas como o nosso trabalho. Que a Tua sabedoria, Pai, seja a nossa sabedoria. Que nós olhemos para esse mundo, Pai, da perspectiva que o Senhor tem e nós acreditemos na Tua palavra, nas Tuas promessas. No fim das contas, nós queremos ser abençoados pelo Senhor. Ainda que a tentação de ser aplaudido por pessoas aqui seja grande. Que o nosso coração se interesse por uma palavra do Senhor no final. De sermos servos bons e fiéis. Nos ajude, Pai, seja lá qual ambiente nós estivermos, mas especificamente em nossos trabalhos. A não cedermos à pressão de fazer algo que seja contra a Tua vontade, contra a Tua lei. Que não traz satisfação às nossas almas. Que o Senhor nos ajude a usar bem do nosso tempo, sabendo que Ele é um dos bens mais preciosos, se é que eu posso chamar de bem que nós temos. Que nós façamos, Pai, tudo isso de tal forma que se torne uma oportunidade para que as pessoas nos questionem do porquê fazemos como nós fazemos. E a resposta, Pai, esteja na ponta da nossa língua. É porque nós conhecemos Jesus Cristo e Ele tem transformado a nossa vida.
Ele perdoou os nossos pecados e livres disso, nós nos colocamos voluntariamente submetidos ao senhorio desse nosso Deus. Nós queremos andar conforme Ele nos ensina, conforme Ele nos orienta. E que nós temos provado de como isso é muito bom. Eu agradeço, Pai, e oro em nome de Jesus Cristo. Amém.